Fala galera, aqui é o Marcelo Felgueira, diretamente de Aveiro. Então hoje eu estou com uma presenças ilustres aqui, com dois amigos, dois brazucas, que estudam na UA, Universidade de Aveiro. Atendendo a pedido aí da galera que mandou para mim as perguntas, a gente vai bater um papo aqui bem bacana. Espero que você goste, acompanhe até o final aí. E vamos junto, vamos lá, vamos apresentar aqui a apresentação da rapaziada. Então galera, eu estou aqui ó, com meu amigo Guilherme, Prazer. Brazuca, e estou com o Tagler, hoje repete. não consigo gravar. Tagler hoje. Tagleorge. O nome é difícil, mas o cabo é bom. É isso aí. E essa galera aqui também é a galera dos Braveiros. A galera aqui tem um grupinho aqui muito show. Eu vejo aqui todo o grupo deles aqui, rola uns barzinhos de vez em quando aí, mas isso é outro assunto para outro vídeo. Mas vamos lá, vamos ver a rapaziada se apresentando aqui. Tem escolha primeiro. Guilherme faz aí, vamos lá Guilherme, ele faz graduação, né? Isso, eu sou aluno do mestrado integrado aqui na Universidade de Aveiro, Engenharia Mecânica. Meu nome é Guilherme, eu vim do interior de São Paulo, mais conhecido Bauru, a cidade que eu vim, eu sou nascido. A minha história para chegar até aqui é bem interessante, porque eu sempre tive ambição de buscar novas coisas e almejar objetivos fora do Brasil, né? Mas nunca tinha tido a oportunidade. Aí eu trabalhava numa balada, num bar, e ocasionalmente um dia eu estava saindo do bar e minha tia tinha me marcado em uma publicação do Facebook do consulado português, que minha família é portuguesa, né? Esqueci de inserir esse assunto. Já foi um passo a mais para mim. Aí ela me marcou uma publicação que ia ter uma feira em São Paulo, que é mais ou menos 350, 400 quilômetros da minha cidade, sobre oportunidade de vir estudar fora, Portugal. Isso, exato. Tinha um salão do estudante. A propósito é bem interessante esse salão. Aí o que aconteceu foi que eu tava voltando da balada que eu trabalhava como barman, deu um estalo na minha cabeça e falei, eu vou passar na rodoviária comprar uma passagem. Comprei a passagem, fui para São Paulo. Tô aqui agora. Beleza, você já tá aqui 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Vai fazer 2 aninhos já. É isso. E aí, como no começo, muita saudade dos pais, tem alguém contigo aqui, amigo, parente? Então, vim sozinho, vim realmente sozinho, sem ninguém. Dei a cara a tapa e vim. O começo é mais tranquilo porque você está agitado, empolgado, são né? Coisas novas, você não viveu essa experiência ainda. Mas depois que passa 6 meses, 7 meses, aí vai batendo a saudade, você vai ficando meio dividido, repensando as suas atitudes, mas tem que seguir no objetivo. Você tem que botar uma pra frente. Exatamente. Show de bola, Guilherme. Então, ó, Tagleorge faz... Vamos lá, Tagleorge, se apresenta aí pra galera aí. Bom, pessoal, como vocês já identificaram, meu nome é um pouco complicado, é Tagleorge Silveira. Né? Inicialmente, são duas coisas que eu falei até com o Marcelo aqui. A minha história já é um pouco diferente do Guilherme, porque eu sou um pouco mais velho, né? Eu aqui, atualmente, eu faço doutoramento em engenharia. Outro patamar. Mas então, são duas palavras que interferem muito, principalmente de quem vai tomar a decisão se vai vir ou não para Portugal, por exemplo. Que é a questão da vontade e da oportunidade, né? Vocês perceberam aí que na tomada aí com o Guilherme aí, ele teve a vontade inicialmente, né? Através a facilidade, da facilidade, né? Da família ser portuguesa, então foi lá e surgiu aquela vontade e ele foi buscando a oportunidade dele. Já na minha situação, eu já tinha saído de casa aos 18 anos, né? Já tinha experiência de estudar fora. Sim, eu sou de Salvador, Bahia, né? E fui fazer faculdade em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então a partir dali, eu já tive essa vivência, fiquei lá em torno de 6 anos e meio, porque lá eu fiz 2 graduações, né? Eu sou bacharel em Ciência e Tecnologia e engenheiro eletricista, né? Fiz a faculdade em Engenharia Elétrica, que é um programa que existe bastante no Brasil aí, que era para ser baseado no programa daqui, que é o mestrado integrado, que a gente vai falar, acredito, mais detalhadamente lá na frente, que aqui você pode fazer, são 3 anos a graduação e 2 anos o mestrado, né? E isso era para ter acontecido no Brasil, só que por aventuras políticas, o Brasil não assinou o Acordo de Bolonha, né? Então a partir daí, um curso que era para ser um curso de graduação
de mestrado se tornou 2. Então eu acabei entrando nesse curso, no meio do processo não foi assinado o acordo de Bolonha, então eu acabei ficando com 2 cursos de graduação no período normal aí no Brasil, que é 5 anos, né? Então, a partir daí, eu já tinha passado muita experiência profissional, porque também eu dou aula desde os meus 15 anos, questão de familiar, né? Que minha mãe tem um curso pré-vestibular, né? Lá na Bahia. Então eu comecei sempre a falar, sempre a lecionar, porque eu já tinha uma aptidão já matemática, né? Em paralelo eu fiz meu técnico de informática. Isso me possibilitou que quando eu entrasse na universidade eu comecei a dar aula de reforço escolar, pré-vestibular, né? Aulas para concursos específicos e assim por diante. E aí foi quando, depois que assim que eu terminei, então quis já ter uma experiência profissional como engenheiro. Trabalhei um pouco como engenheiro, né? E a partir daí então que eu fui para Campina Grande fazer o mestrado. Foi um pouquinho para a guerra, viu o mercado de trabalho para depois fazer o mestrado. E aí eu percebi que na área de engenharia é legal, né? Para matar aquela vontade de criança, né? Que desde os 9 anos de idade eu dizia para meu pai que ia ser engenheiro de robô, né? Não tinha nem noção do que era. Isso era o sonho de infância, né? Você era aquele que desmontava e montava coisas, João? O problema é que eu só desmontava, não conseguia montar depois, né? Tem muito isso, né, engenheiro? Hoje, o curioso. Hoje eu aprendi a montar as coisas, né? Então hoje eu faço trabalho reverso, né? Para tentar ganhar um pouco o meu sustento, vamos dizer assim. Legal. Então, a partir daí, que eu verifiquei que na área da engenharia, basicamente se torna uma repetição, um loop, né? O dia a dia como engenheiro. Sim. Então eu resolvi buscar algo que me desafiasse. Então eu busquei fazer o mestrado e eu fui então para Campina Grande, na Universidade Federal de Campina Grande lá. E a partir de lá eu tive a oportunidade de vir para Portugal, né? Inicialmente não tinha a vontade, então eu estava fazendo estava organizando um curso de RFID. Meu orientador me apresentou para o meu orientador aqui do doutoramento e a partir de então houve a comunicação entre nós dois ao longo do tempo, porque ainda faltava 1 ano para terminar o mestrado. E assim que eu concluí o mestrado, segui todos os trâmites legais, né? E fui passando as etapas, né? Aprovação do doutoramento. Depois eu consegui a minha posição de investigador. Para quem não sabe, aqui é separado o doutoramento e a pesquisa, né? Então são coisas que estão interligadas por questão de normas, porém são separadas. Então você pode fazer o doutoramento e pode não estar fazendo investigação, né? E até ano passado você poderia estar fazendo investigação e não estar fazendo doutoramento. Investigação seria o quê? Pesquisa? A pesquisa, Porque aqui, inclusive, eu tenho um novo título. Eu não sou mais pesquisador como no Brasil, aqui eu sou investigador, né? Então gera muito essa confusão, né? Porque investigação lá no Brasil tem muito a ver com criminalidade, isso, né? Perito. A parte policial, né? Aqui no português de Portugal, a investigação se torna a busca por algo, né? No termo geral. Então é aplicado também para a área da pesquisa, né? Os termos são diferentes, legal. Mas é isso, então você teve uma experiênciazinha na tua cidade, mudou de cidade, então pra cá não teve tanto igual o Guilherme, essa situação de tanta saudade da família, essa parte eu já tinha superado basicamente na graduação, né? E eu já tive a oportunidade de mudar a cidade mais uma vez, quando eu fui fazer o mestrado, porque eu passei 2 anos fazendo mestrado em Campina Grande. Então, essas mudanças de vida, pra mim, se tornou um pouco mais habitual, né? É o que eu ouvia quando eu era mais novo, na idade do Guilherme, e não entendia, dizendo que com o tempo a experiência prevalece, né? Então realmente a experiência ajuda bastante em algumas tomadas de decisões. A saudade aperta, mas depois passa, né? Sim. O tempo é o melhor remédio, né? Com certeza. Isso aí. E a gente aprende, né, a sobreviver, a entender a si próprio, né? Que eu acredito que é a grande lição de estar fazendo um curso superior, é você entender e saber o que você quer, né? Porque você vai ser seu próprio motivador, né? Com certeza. Você tem que estar buscando coisas para poder chegar no teu objetivo, senão você trava no primeiro, no segundo problema. Ainda mais afastado de casa, né, Guilherme? Exatamente. Que você fica, eu imagino, eu estudei universidade pública também no Brasil. Eu estudando todo dia, eu trabalhando, cara, será que vai valer mesmo a pena? Ainda tem essa pergunta, imagina você longe da família, é mais um agravante, né? Mas é legal, show de bola. Tem que se manter sempre motivado. Guilherme é bem novinho, tem quantos anos mesmo? Tenho 22. 22. Eu tô nos 28. Tá um garoto ainda, tá um menino ainda. Então, galera, depois da apresentação, vamos para as perguntas aí que o pessoal fez. E a pergunta também
o pessoal fez com muita frequência, foi o planejado. Deu 100%, como é que foi essa trajetória aí? Então, vamos lá, Guilherme, para você aí, o que você planejou, Vamos lá. como foi e o que de fato deu certo? Sim, vamos lá. Assim, conforme eu havia falado, eu fui para essa feira, para esse salão do estudante, e aí eu tomei conhecimento das possibilidades de como ingressar, o que fazer, Documentos que precisava, né? documentos, que prova prestar ou não prestar, se cabe o Enem para você entrar numa universidade portuguesa, como fazer, valores, questão de cultura, eles apresentam bastante a parte da cultura para você já ir se inserindo na cultura portuguesa universitária, que é diferente da cultura portuguesa, e essa parte é bem interessante. Vamos lá. O primeiro tópico foi a questão dos valores, né? Que é o que importa, geralmente, que é o mais importante. Questão de universidade pública. Aqui, a Universidade de Aveiro, mais especificamente, que a gente está falando, né? Ela é uma universidade pública, só que aqui é um termo diferente, é público-privado. Por conta do governo e essas coisas, a gente paga um valor. Existe uma coparticipação, né? Isso, exatamente. O valor que a gente paga é, vamos dizer assim, simbólico, perto de uma universidade particular no Brasil, só que a universidade é regida pelo governo. Então, o valor para um estudante nacional ou um estudante com bolsa, atualmente, no ano letivo 2019-2020, é de 817 euros e 20 cêntimos, uma coisa assim. Mas isso aí é sendo... Isso é anual. São 10 parcelas. Aí eles fazem esse valor em 10 parcelas. Fica mais ou menos o que a gente falaria no Brasil, a mensalidade, né? Tipo, são 87,17 euros por mês, em 10 mas no meses. teu caso, você tirou a cidadania portuguesa no meio do caminho. Exato, eu ia chegar nesse ponto. Como português, você paga bem menos, como internacional, estrangeiro, como é que funciona isso aí? Tem duas maneiras. Você consegue pagar a mesma coisa que um estudante português, sendo brasileiro, se você atingir os requisitos, que seria a bolsa de incentivo. Eles dão a bolsa de incentivo aqui. Se a sua nota do Enem, que é uma das formas de ingresso, e tem a outra forma que é o vestibular deles aqui, que é exame nacional, tem essas duas formas. Se a sua nota do Enem ou do exame de ingresso for maior que 15, que é a nota atual desse atual ano letivo, for maior que 15 valores, que aqui é de 0 a 20. As notas funcionam assim, de 0 a 20. Um parâmetro, né? 15 seria 75% do valor, então você tem ali acima dos 700. Exato, 700, 750, por aí. Aí, se você tiver isso, você consegue pagar o mesmo que o estudante português, sendo brasileiro, sem precisar de nacionalidade, sem precisar de nada. Só ter a média. Exato. Essa média seria do Brasil, seria do Enem? Se você entra com o Enem, a média geral de todas todas as matérias acima de 750. E tendo no mínimo 500 pontos, né? Isso. Hoje em dia eu não sei como está o regulamento, tem que até dar uma olhada, quem tiver interessado nisso, tem facilmente no site da UA, ua.pt. Você entra lá e você vê rapidinho, porque eu acho que eles estão mudando todo ano. Isso é uma coisa que muda todo ano e você tem que estar sempre e agora com o coronavírus, acho que de repente... Exato. Então, inclusive hoje eu recebi uma normativa da universidade e o próximo semestre letivo, porque aqui o semestre letivo também é diferente, por causa que o verão vai ser agora, né? O verão aqui na Europa é no meio do ano. Então, normalmente aqui começa as aulas no meio de setembro. Por questão do coronavírus, o próximo ano letivo só vai começar agora dia 6 de outubro. 6 de outubro, exatamente. Então já teve um prolongamento aí do início das aulas em torno de 20 dias. E como é que está sendo essas aulas aí? Vocês estão tendo aula virtual, presencial? Como é que está sendo isso aí? Eu acho que ele já não tem aula, eu tenho aula. Ele é veterano. Exato. Tô tendo aula online, só que assim, mudou todo o regimento, foi reestruturado totalmente os métodos de avaliação, as unidades curriculares foram todas reestruturadas para avaliação online ou avaliação final. Eles estão estudando essa possibilidade ainda de haver avaliação presencial ou não, por causa de conta do coronavírus mesmo. Sim. Mas eu estou tendo aula online, só que o que eles não estão cobrando mais, que era cobrado antigamente, é presença, porque como eles não podem exigir que todos tenham acesso à informação, à internet, essas coisas, eles não estão cobrando mais a presença nas aulas, o que é um ponto interessante também. Tá meio que se vira, né? Exato. A tarefa tá aí, faz, né? No âmbito do doutoramento, inicialmente você só cumpre aulas no primeiro ano, né? Eu já estou no final do segundo, então foi uma etapa passada, né? Mas pelo que eu
pude observar também, ocorreu a mesma adaptação, né? Os alunos que estão agora em aula, né? Mas no meu âmbito, como é mais a pesquisa, né? Então a pesquisa, na minha situação, eu hoje trabalho com projeto de antenas e RFID para satélites. Então o que é que acontece? Eu basicamente preciso de acesso ao computador e ali eu consigo trabalhar e consigo fazer as discussões por videoconferência com o meu orientador e a minha equipe, né? Então, desde o início de março estamos em teletrabalho, né? E assim, então, que aqui o nome trabalho remoto aí no Brasil é que chama teletrabalho, né? Então, é bom também a gente, às vezes, porque já está tão acostumado aqui com a nomenclatura e ficar atualizando, porque senão a galera que está aí no outro lado do Brasil aí não consegue entender. Tem que botar uma legenda daquela. Verdade. Então, basicamente, na minha situação, foi algo mais tranquilo de se adaptar, né? As idas ao laboratório se tornou menos frequente, né? Porque eu faço desde o projeto até a implementação para entregar o produto final pronto, né? Então tem a parte experimental, mas aí foi aplicado um sistema de rodízio, as normas, foram seguidas as normas de recomendação de saúde, né? E algumas foram até mais colocadas mais à risca, né? Para evitar o máximo de atraso nos projetos, né? Porque o que move basicamente a universidade são os projetos que são feitos no âmbito de doutoramento e pós-doutoramento, né? Que é onde entra os recursos da universidade, né? E assim move toda a cadeia produtiva da universidade, né? E aí vem pegando a parte da graduação, né? Que está começando a formar a garotada ali para tanto o mercado de trabalho quanto para a academia, né? Que esse é um ponto que eu consigo perceber bem diferente do Brasil, porque a academia no Brasil ela é formada para formar acadêmicos. Ela não tem tanta parceria público-privada. Como a própria universidade aqui já é pública-privada, porque você tem que pagar uma taxa, que aqui a taxa é chamada de propina, né? Que aqui tem outro nome totalmente lá do Brasil. Propina no Brasil é complicado, mas vamos lá. Então, o que é que acontece? Aqui você tem uma relação muito próxima, a universidade com as empresas locais, no âmbito da Europa, âmbito de Portugal, âmbito internacional, né? Então você realmente você consegue se engajar em projetos aqui que vai no final sair algum resultado prático, né? Isso é bacana. E que inclusive é o que diferencia muito. Você fica mais na coisa real, não fica muito na teoria. Sim. Isso diferencia muito a fonte de recursos, então a maioria das fontes de recursos aqui são privadas, né? O governo, lógico, dá aquela parcela de contribuição, que é o salário dos professores, a maioria dos projetos são pela FCT, né, regulado pela FCT, que é uma agência governamental portuguesa, né, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia, para a minha situação, né, que aí no Brasil é a CAPES e o CNPq. Então, você consegue verificar essa dualidade e essas parcerias, né, e assim você consegue identificar também uma questão que aparece muito no diploma e que muita gente confunde. Que no Brasil você é DR, que é doutor, né? Aqui também você é DR, só que no seu diploma parece PhD, né? Aí qual é a diferença? Porque o PhD é o filósofo doutor. O que é a filosofia, um doutorado em filosofia? No caso, o meu doutorado é filosofia, mas da engenharia elétrica, vamos dizer assim. Então o que é que acontece? Você não estuda só o lado da ciência, você estuda o impacto que essa ciência vai gerar na sociedade. Então você gera uma abordagem filosófica também do conteúdo que você está estudando, entendeu? Porque você tem aplicação. O seu doutorado é voltado para a aplicação na sociedade, né? Então surge muito essa diferença. E aí a universidade tem outras regras que a universidade tem que ter para que não seja um doutor em ciência puramente dito, seja um doutor em filosofia. E aí tem essa diferença, mas em termo global todo mundo é doutor, né? Só tem essa diferença de nomenclatura. Porque muita gente confunde que PhD é um pós-doutorado, né? Pós-doutorado ele não é um título, ele é apenas uma experiência profissional que um acadêmico tem após de concluir o seu doutorado, por isso que é o pós-doutorado. Não é isso? São os magos, né? Os reis. Rapaz, eu lembro quando eu me formei, lá no Brasil, o pessoal doutorado era tipo, acho que era 3% da população só. Eu não sei como é que está no Brasil hoje. Sim. Mas aqui em Portugal hoje, quem tem doutorado? Você tem, sabe esse percentual ou não? Aqui em Portugal, com a adoção do Acordo de Bolonha, então
proporcionou o que o Guilherme faz hoje, que é o mestrado integrado. É. Então o aluno entra com seus 17, 18 anos na faculdade, na universidade, e ali ele, em 5 anos ele já sai com o mestrado. Então o mestrado aqui se tornou algo bastante popular, né? Então basicamente qualquer aluno que consegue passar da etapa do ensino secundário, que é o ensino médio aí do Brasil, ele passa do ensino secundário para a universidade, ele já basicamente já sai como mestre, que a maioria dos cursos são assim aqui. É por isso que às vezes também o pessoal não entende lá no Brasil, que assim, o curso, você é formado lá em engenharia, um exemplo. Você é graduado no Brasil. Aí você chega aqui, a sua carga horária não é igual o formado aqui, né? Porque ele teve o mestrado embutido. Então muitas vezes ele tem, às vezes até que tem que completar, ele tem que estudar mais um pouquinho para poder completar aquilo ali, né? Porque a carga horária, eu lembro que no Brasil, por exemplo, eu fiz administração, o primeiro e o segundo ano, você praticamente não vê nada de administração. Você vê muita coisa Generalista e para complementar o ensino história, médio. a história da administração, você vê a história da contabilidade, são coisas que, legal, tudo bem, é importante saber, mas você não está no campo, você não está metendo a mão na massa. Né? E o Brasil, uma grande dificuldade do Brasil entrar nesse acordo foi por causa da deficiência que tem o ensino médio. Né? Eu fui professor lá no Brasil de ensino médio e de pré-vestibular, então é nítida que às vezes a universidade tem que oferecer disciplinas muito básicas no início para nivelar o estudante que entra, né? Inclusive, no meu primeiro ano de universidade eu tirava a nota dando risada, porque basicamente eu tive a oportunidade de ter uma boa educação privada, né? Então, pela luta de meu pai, né, que conseguiu ali proporcionar a mim e as minhas irmãs essa escolaridade melhor. Porém, isso eu percebia com meus colegas lá, que muitos tinham muita dificuldade porque não tinha base formada do ensino médio, né? Com certeza. Então a universidade tinha que oferecer disciplinas extras, programas extras para conseguir dar aquele embasamento. Imagina agora que eu gosto de cota, né? Cota então deve estar bem mais difícil. A cota é uma discussão que vem, né, para nivelar a questão de diferenças étnicas e sociais, né? Eu particularmente, na minha visão, eu concordo com a cota social, né? Porque realmente a cota social, ela realmente dá oportunidade para aquele que teve uma trajetória deficiente, né? Por conta da sua vulnerabilidade socioeconômica, né? E só que isso também gera um outro lado, que a universidade teve que se mudar toda a política de adaptação para atender esses alunos, né? É como você falou, de repente teve que fazer uma pós-segundo grau para realmente voltar para Você tira a diferença, um aluno que sai aqui do secundário, ele normalmente sai falando 3 línguas aqui, o português, inglês e francês. Eu tenho, meu moleque lá em casa. Essa é uma das partes que a transição ensino médio Brasil, é que eu já tinha iniciado na faculdade também lá no Brasil, eu já tinha feito 1 ano e meio de faculdade em engenharia mecânica no Brasil, mas essa transição, mesmo eu tendo feito 1 ano e meio lá, para começar aqui, a universidade aqui é muito diferente. É uma das coisas que eu pensei, planejei, vi, até mesmo no âmbito de coisas que não deram certo como eu esperava. Era isso. Planejei, vi que as matérias eram basicamente as mesmas, só que o conteúdo em si cobrado é muito mais aprofundado. É mais mão na massa, né? Exatamente. Aqui eu tenho cálculo 1 tive cálculo 1 no primeiro semestre, só que eu considero que o cálculo 1 que eu tive aqui, um professor de matemática tem no Brasil. É muito aprofundado mesmo, tem que saber sobre todas as áreas relativas ao cálculo, não somente para resolver problemas. É bem diferente essa questão. Porque aqui eles partem do âmbito que lá eu tive essa oportunidade de fazer isso lá no Brasil, porque lá no Brasil é mais o cálculo puro, né? Você está usando as ferramentas matemáticas e tem um degradê maior, então você passa por mais disciplina de cálculo para você não ver aquilo em tão pouco tempo, porque o aluno não tem base matemática basicamente, né? Então você tem que começar a dar revisão de função, que era assuntos do ensino médio, para depois entrar nos conteúdos derivados, integral e assim por diante. Eu, por exemplo, na faculdade de administração lá, meu professor, no primeiro semestre lá, no primeiro período, ele passou bastante exercício pra gente pegar o ritmo. Porque a galera sofria.
Ainda tem a questão também que a pessoa faz segundo grau técnico. Ainda é pior ainda, não tem aquela matemática, aquela química tão aprofundada. Aí o cara chega ali... Pois é, na minha época, isso foi em 2010, né, que eu iniciei minha graduação, né? Então, como eu tinha uma maior facilidade, eu sentava na mesa e ajudava meus colegas. Para tentar nivelar a galera ali e para a gente seguir junto, né? E como você também chegou a dar aula pré-vestibular, você já tinha uma didáticazinha, já sabia passar. Porque como eu comecei a dar aula cedo, por questões familiares, né? E minha mãe está ali me colocando para dar aula de reforço e auxiliar ela nas atividades dela, como professora. Então eu pude observar as dificuldades e criar minhas próprias metodologias na linguagem do aluno para conseguir passar esse conteúdo, né? Traduzir de forma mais clara. Porque às vezes é diferente você ter aula com um professor que ele já está há 10 anos na profissão, então ele tem a linguagem técnica que ele conseguia passar há 10 anos atrás, mas o ensino ele vai atualizando. Isso eu senti muito no pré-vestibular, por exemplo. Eu nunca gostei de química, mas no pré-vestibular tinha um professor que mastigava tudo, que a coisa é mais fácil. Então isso me deu a oportunidade. Eu comecei a me destacar, né, naturalmente na minha universidade, e isso me possibilitou ir também para a área científica, né? Que não era... eu tinha já um espelho em casa, que minha irmã na época já fazia o mestrado dela em física, né? E eu pude ter a oportunidade na época do ensino médio de ir em alguns congressos da própria universidade dela, então fui me inserindo ali aos poucos, né? Como eu já sempre gostei de ler muito a parte de astronomia, então tive a oportunidade de ser um monitor júnior na universidade dela, lá no Observatório Antares Feira de Santana. Eu tive a oportunidade de durante uma semana, pegar os meninos de turmas de infantário, né, que pré-escola e assim por diante. Infantário é creche. Mas é aquela creche mais que o aluno já dá para entender os planetas e assim por diante. Então, levar para dentro do globo, explicar mais ou menos como é o sistema solar. Então, foi algo assim mais lúdico, né? Porém, foi onde eu comecei realmente a entender um pouco mais de ciência. Foi a partir daí. Então, quando eu cheguei na universidade, eu já tinha um pouco dessa visão e fui buscar algumas oportunidades dentro da universidade. Então, aí eu comecei a conversar bastante. Na época era o coordenador do meu curso, o professor Walter. Eu agradeço bastante ele. Manda um abraço para ele. Um abraço. Se esse vídeo chegar lá em Mossoró e ele estiver assistindo. Ele é matemático, né? Então, só que ele é um matemático que ele gosta de pegar bastante a matemática e aplicar, que é o que a engenharia faz, né? Então, a partir dali, ele me ensinou algumas ferramentas computacionais matemáticas, o MATLAB, o Excel, e ali eu pude desenvolver metodologias, tanto para ensinar como aulas, cursos extras dentro da própria universidade, e como para assessorar meus colegas. E assim eu fui podendo evoluir gradualmente durante a minha universidade, né? Galera, o vídeo está ficando bem longo, tá muito bacana aqui, eu estou aprendendo muita coisa com a rapaziada aqui, os Brazuca. Então vamos lá, para sair o vídeo 2, eu preciso de uma meta aí de pelo menos 200 likes, valeu? Tem que dar like aí, senão não vai ser o vídeo 2 não, hein? Vamos seguindo, hein?